Queria convidá-los a abrir o texto bíblico no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Versículo 17 em diante. Obrigado, André. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar ou para ganhar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Os discípulos, versículo 26, num salto, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Nós estamos num texto repetido pelos evangelhos, com exceção de João. Esse moço, esse homem, ele é reconhecido pelos evangelhos na sua descrição como um homem importante, como um homem rico e como um jovem, que tem interesse poderoso e que o move. Ele ouve falar de Jesus por certo e chega até Jesus com uma pergunta coerente àquilo que era uma necessidade, que ele sentia como necessidade. Ele pergunta: o que eu posso fazer para ganhar, para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer, Senhor? E Jesus olha para aquele moço e pergunta sobre as coisas da lei, as coisas que precisam ser vividas na prática. E ele diz: olha, eu tenho vivido isso, a gente acabou de ler. E ele então pensou: agora eu estou no caminho, né? Agora eu acertei, então vai ser fácil. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquele moço e o ama. Mas amar, irmãos, amar não é fazer o que as pessoas querem. Amar não é dar as respostas que as pessoas querem. Amar não é dizer aquilo que as pessoas gostam. Nossa sociedade está colocando o amor num ambiente de satisfação pessoal. A gente está colocando o amor e para dizer que eu amo alguém, eu tenho que fazer o que aquela pessoa gosta, o que a pessoa quer. Geralmente, nas relações entre moços e moças, muitas vezes que se perdem no caminho, uma das coisas que se pede é uma prova de amor. Como se o amor pudesse ser provado de maneira objetiva, no sentido dessas expressões ou dessa condição. Jesus ama aquele moço, mas não deixa de lhe dizer a verdade. Porque o verdadeiro amor se manifesta em dizer a verdade, em apontar a verdade, em mostrar o real caminho. O Evangelho
não é a proposta de Deus para uma geração que quer ganhar. E esse texto é rico nisso, porque a gente tem sido ensinado, principalmente no Ocidente, e hoje que a gente tirou o dia como cristandade universal para orar pela igreja perseguida, é bom que a gente se lembre disso. O Evangelho não é o que eu ganho, mas é o que eu perco. A palavra central do Evangelho não é o que eu vou ganhar, ou como eu vou ganhar, mas é como eu vou perder, o que eu preciso perder. Eu sei que isso é contundente, eu sei que isso pode estragar as expectativas das pessoas, e muitas vezes, para não estragar as expectativas das pessoas do nosso tempo, as pessoas contemporâneas que estão envolvidas por essa sensação de ganho de todos os lados, eu preciso ganhar alguma coisa, eu quero ganhar alguma coisa. Muitas vezes nós negligenciamos a verdade que Evangelho é a capacidade espiritual produzida pelo Senhor, porque por nós é impossível, mas produzida pelo Senhor a capacidade da gente perder com dignidade. E esse moço então, um jovem que tinha vida pela frente, dinheiro à vontade e importância na sua comunidade, era um moço importante. Ele chega para Jesus e dizendo: olha, eu faço tudo isso. Aí Jesus, amando, diz a verdade: vai, falta-te uma coisa só. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Por que Jesus fala isso? Para seguir a Jesus nós temos que dar tudo que a gente tem? Absolutamente. Mas Jesus conhecia o interior daquele moço e o seu apego, o seu aprisionamento e confiança na sua própria capacidade. E diz para aquele moço: vai, meu filho, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Aí depois de fazer isso, vem e segue-me. Aquele moço foi embora. Meus irmãos, nós precisamos entender definitivamente que Evangelho não é o que a gente ganha, mas aquilo e a coragem que a gente tem para perder até aquilo que a gente chama de direito. Evangelho é a força de Deus em nós, e não pela nossa bondade, porque Jesus já deixa claro isso no início da conversa, que não há ninguém bom a não ser o Pai, quebrando na raiz qualquer tipo de tentativa de endosso pelo comportamento. Eu não sou bom porque eu faço as coisas todas. A capacidade que eu tenho para vencer e viver este Evangelho não nasce em mim mesmo, ela é obra da graça de Deus sobre a minha vida, porque para mim é impossível ser salvo. Mas Deus me alcançou, mas não me alcançou para que eu simplesmente ganhe coisas, mas para que eu tenha a ousadia de caminhar na contramão de um sistema adoecido que quer ganhar o tempo todo, e a gente começa a viver uma vida de perdas, no sentido de que Ele é aquele que suprirá todas as nossas necessidades e carências. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Ouvindo uma parte de uma reportagem essa semana de alguém que coloca a sociedade contemporânea avaliando o prazer desde os tempos gregos. Ele coloca a nossa sociedade como em busca de um prazer a partir das coisas. E como viver esse prazer real, se Jesus não for suficiente para a nossa vida? Por isso ele diz: se desfaça de tudo e vem e segue-me. Porque enquanto houver alguma coisa no lugar dele, nós sempre estaremos divididos. Ele então vai embora.
Vai embora porque tem muitas coisas. E não entendeu porque inicialmente ele pensava: eu quero seguir então Jesus. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna, bom mestre? E ele pensou então que... E ele era um moço de fato de extrema qualidade. Seria melhor membro de igreja do que talvez eu hoje. Pelas suas qualidades. Mas Jesus não deixa de dizer a verdade para ele. E eu estou aqui para também trazer verdade sobre o seu coração. Ou a gente começa a assumir o Evangelho, que se resume no que está descrito no capítulo 9 de Lucas, versículo 23, que diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Como eu gostaria de dizer: venham para Jesus, e nem o vírus da Covid vai te pegar. Como eu gostaria de dizer: venham para Jesus, e todos os seus problemas serão resolvidos. Como eu gostaria de dizer: venham para Jesus, e você será imune de todas as doenças e enfermidades. Venha para Jesus, e não fique à mercê das calamidades. Mas no dia em que a gente ora pela igreja perseguida, eu não posso falar isso. E já não falo muito tempo mesmo. Quando aquele moço vai a Jesus, ele quer ganhar. Mas quando ele sai e ele vai embora, ele aprendeu que para seguir a Jesus a gente tem que ter força gerada pelo Espírito de Deus na nossa vida, para a gente aprender a perder. E eu sei que esse discurso e essa palavra, ela não é atraente nos nossos dias. Ela não é alguma coisa que diga assim: olha, vamos, porque Deus vai fazer coisas na sua vida. Ele vai fazer. Ele quer fazer. Mas a principal questão da nossa vida é que a gente aprenda a depender somente dEle, e Ele seja a suficiência completa da nossa história. Eu não dependo de mais nada quando o Senhor de verdade é o meu pastor. Eu estou plenificado. Então, nesta manhã, início de tarde, eu vim aqui para lembrar a cada um de nós e a mim sobre o discipulado, sobre o preço que temos para seguir a Jesus. O preço pela nossa salvação foi pago por Ele na cruz do Calvário. Mas eu e você não podemos querer viver um evangelho capenga da verdade. Um evangelho que quer traduzir-se em coisas, numa sociedade coisificada, consumista, que idolatra o ter, o possuir, o conseguir, o alcançar. Mas na verdade o Senhor está nos chamando para um evangelho genuíno, poderoso e de prática, onde eu posso gastar a minha vida toda em favor dos outros e perder a vida em favor dos outros, porque assim sendo eu vou achá-la. Porque quem quer salvar a sua própria vida perderá, mas quem perder a sua vida em favor dos outros a achará. Então o convite do evangelho para nós é renúncia, é abrir mão, é perder o direito, é considerar tudo como perda para ganhar a Cristo e para viver de acordo com aquilo que Ele tem para a nossa vida. Que Ele nos ajude e que Ele possa tatuar ou gravar com ferro quente em nosso coração a possibilidade de vivermos uma vida em que vale a pena perder por causa dEle.
nesse exato momento, nos países onde o Evangelho sofre perseguição, irmãos nossos estão morrendo, mas satisfeitos, porque na verdade estão ganhando. Porque o Evangelho emprestou para eles, deu para eles, não mais alguns anos de vida, mas a certeza da vida eterna, a certeza do perdão dos nossos pecados. As religiões podem prometer pacificação interior, as religiões podem prometer prazeres, até mesmo na outra vida, mas só o Evangelho de Jesus efetiva o perdão dos nossos pecados e uma relação poderosa e eterna com o Senhor. Que eu e você, meus irmãos, nos quebrantemos pelo genuíno Evangelho, dito em amor, para a glória de Deus, para que a gente viva o que o Evangelho propõe para nós. Como eu gostaria que Jesus virasse para o jovem e dissesse assim: vamos embora, vamos caminhando. Mas na contundência da verdade e do amor de Deus por nós, nunca haverá negligência da verdade. Na contundência daquilo que Jesus diz para nós, uma das coisas que Ele nunca vai deixar de dizer para a gente é a verdade. E eu e você precisamos aprender isso definitivamente, ou então vamos construir uma vida de busca de coisas num Deus que nos promete uma vida e não coisas. Ele pode nos dar, mas o mais importante é que isso seja uma consequência de quem buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e não o objetivo da vida. Muitas pessoas hoje estão entrando pelas portas da igreja evangélica chamada brasileira para ganhar coisas, porque a igreja evangélica brasileira resolveu dizer que estava dando coisas. Quando a igreja resolver reassumir o seu papel de ensinar a renúncia e a perda, nós vamos retomar o lugar de destaque, não pelos equívocos, mas pela verdade contundente do Evangelho de Jesus que as pessoas precisam. Que a gente leve para casa essa semana a palavra renúncia no coração, e que a gente assuma um lugar em Cristo, de aprender a renunciar, para que outros possam de alguma forma conhecer Jesus na nossa vida. Porque enquanto a minha vontade prevalecer, a vontade dele sucumbirá a minha, e que o que será visto da minha vida será a minha vontade sobrepujando as demais. Mas quando a vontade de Deus se estabelecer definitivamente na minha vida, as pessoas verão o Senhor através de mim e vão glorificar o Senhor e vão seguir o Senhor, olhando para a nossa vida. Então, que eu e você assumamos essa palavra renúncia nesta semana e pensemos nela. O que eu preciso renunciar para de verdade glorificar o nome de Jesus? O amor dele, o olhar de amor dele está sobre mim, como esteve para aquele jovem, para aquele homem importante, para aquele homem rico. Mas as suas verdades também estão apontadas para a nossa vida. Que a gente assuma isso, em nome de Jesus. Que Deus nos dê uma semana abençoada, que Deus nos dê dos seus milagres, que Deus nos dê das suas curas, que Deus nos dê portas abertas, que Deus nos dê oportunidades maravilhosas. Mas se Ele não nos der, que Ele nos dê a capacidade de continuar seguindo em frente, seguindo a Jesus, carregando a nossa cruz e negando a nós mesmos, em nome de Jesus.